Olá, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Hoje, às 3h19, estou gravando esse vídeo, né? Espero que você esteja vendo mais cedo, porque se você estiver vendo esse horário é porque você é um ser noturno, igual a eu. Para quem não sabe, eu sou o Davi, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar aqui, né, ver um corte, né? Na verdade é um corte que eu estou vendo, mas a entrevista completa foi com Reverendo Augusto Nicodemos, né? Ele deu uma entrevista lá num podcast, participou de um podcast no Vilela, e eu achei um ponto muito, como é que eu posso dizer, importante, família, importante, porque casa com o que a gente já falou aqui. Ele fala sobre a teoria da evolução e que ela não era como se diz hoje, sabe? O que é que se fala hoje, para quem não pegou ainda, quem não prestou atenção, né? Até porque nem vale a pena. Mas o que é que eles falam? Eles falam que uma espécie pode evoluir para outra. Eu já disse isso aqui, até para ridicularizar mesmo, porque é o que merece. Nem em Digimon isso é possível, nem em Pokémon isso é possível. De forma natural, não. Você não pode pegar um bicho que é elétrico e fazer ele ser de fogo. Ele pode até ganhar dois tipos em Pokémon, mas ele sempre vai manter aquele tipo dele, a não ser que você faça uma interferência externa, né? Isso na própria série. Mas eles querem que, mesmo assim, você acredite que um ser que saiu na água, ele pode, de repente, ser voador. O que tem na natureza, e isso é observável até nos dias de hoje, é adaptações. Você pega uma espécie que mora no gelo, vive no gelo, aí você traz ela para o quente, você vê o pelo mudar, você vê algumas adaptações. As espécies que não conseguem fazer essas adaptações, elas desaparecem, elas entram em extinção. Por isso aqui a gente diz que no nosso mundo é a lei do mais forte, né? Apenas o mais forte sobrevive, porque é essa lei que está na natureza, né? Então, aqueles que não são capazes de se adaptar, não evoluir, se adaptar, você não vai ver uma galinha voando. Veja que galinha sempre é galinha, ela não voa. Mas eles querem que você acredite, porque existe até, inclusive, meus irmãos, uma desonestidade muito grande. Quando eles falam dessa teoria, eles colocam, né, o homem até chegar no macaco, aí para ali. Aí quem não sabe, né, quem não estudou a fundo, pensa, não, faz sentido, é um macaco, ó, vê que é parecido. Mas volte antes do macaco, você vai ver que a teoria continua explicando. Mas essa parte que não faz sentido, que não é observável, aí eles deixam ela de lado. Entende? Que é para você acreditar nela, né? Existe um esforço, cai na prova, se você não souber, tira zero. É assim que funciona o sistema, né? Então, o professor aqui, né? O professor não, na verdade o reverendo, ele deu uma boa explicação aqui, e ele traz esse ponto, que a teoria não era assim, né? Na verdade, o próprio Darwin, né? Foi distorcida a teoria dele. Então eu quero ver junto com vocês aqui, eu vou colocar aqui de lado, né? Vamos lá. A gente tem muita dúvida. Olha a pergunta. O que da Bíblia a gente pode levar como alguma coisa que a gente tem que ler como uma verdade, sim, aquilo aconteceu, e o que é metáfora, o que é uma forma subjetiva de falar? Por exemplo, paraíso. A gente tem que entender que o paraíso existiu daquela forma, Adão e Eva, ou aquela é uma forma da Bíblia mostrar pra gente uma história que tem um significado oculto. Como que a gente pode ler a Bíblia e entender aquilo como deve ser? Certo. Olha, essa pergunta dele, família, se a gente não parar para prestar atenção, ela acaba sendo muito perigosa, porque se cada pessoa começar a interpretar a Bíblia da sua forma, e é o que acontece hoje, é por isso que você vê tanta distorção, tanta briga, né? Porque você tem até os infiltrados, que pertencem àquela, vou colocar assim, aquela irmandade, aquela organização, que tem um Gzinho, que tem um compasso, né? Tem vários membros dela que têm se tornado grandes pastores. Ela mesma já fez questão de divulgar uma nota, né, com o nome do Silas Malacheia, pedindo mais cedo, o Marcos Infeliciano, né? Eles disseram que era um erro, que aquilo ali era um absurdo. Saiu até o nome do Dr. Ernesto, né, nessa lista. Então, o que é que significa isso, né? Que eles aprendem a fazer uma interpretação própria da Bíblia e dessa forma conseguem distorcer, né? E isso acontecia desde a antiguidade. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso. Disse: vocês tornam, né, as pessoas 2 vezes mais filhas do diabo do que filhas de Deus. Porque a pessoa acaba indo, né, procurar a palavra, e ela é ensinada outras doutrinas fora com esse tipo de pensamento. Não, mas é a minha interpretação. Não, o texto é claro. O texto está ali. Você tem que respeitá-lo. Mas não querem fazer isso. Aí cada um faz a sua interpretação para apoiar as suas próprias ideologias e teorias. Esse é o grande problema. Então,
Olha, a melhor maneira não só de ler a Bíblia, mas de ler qualquer texto, Vilela, é você sendo leal ao texto. Os textos pedem para ser lidos de uma determinada maneira. Isso não só a Bíblia. Qualquer texto. Vou ler Camões, vou ler qualquer coisa, eu tenho que entender que tempo que ele foi escrito. Você está diante de uma poesia. Tá. Então, a primeira coisa é você entender o gênero literário. Certo. Tá? Então, aquilo ali está na cara que é uma poesia. Então, você vai ler aquilo como poesia. Certo. Aquilo está na cara que ele pede para ser lido, ele se apresenta como uma narrativa. Certo. Então você vai ler como uma narrativa. Então, esse é um princípio básico de leitura, é a fidelidade ou a honestidade com o texto. O texto para ser lido como. E uma vez que você faz a leitura, só então você vai julgar o texto, tá certo? E aí vem o problema de que critério você vai usar. Vamos pegar, por exemplo, a narrativa de Gênesis. Tá. Quando você lê Gênesis capítulos 1, 2 e 3, que é o relato da criação, e é o relato da queda do homem, do primeiro pecado, ele se apresenta como uma narrativa. A estrutura do texto, talvez com exceção da colocação do arranjo dos 6 primeiros dias, mas toda aquela história ali é idêntica a mais tarde, lá, por exemplo, capítulo 12, quando todo mundo, inclusive os críticos, entendem que ali é uma narrativa, porque tem a figura de Abraão, que já aqui no que ele chama no período da história, antes seria a pré-história, né? Você tem a história da formação da nação de Israel e certo. tudo mais. É exatamente o mesmo estilo. Então, Gênesis de 1 a 3 pede para ser lido como se fosse história. A ideia é que o leitor vai se aproximar do texto, lendo aquilo como tendo de fato acontecido. Uma vez que eu leio... Então fez-se a luz, separou a luz da escuridão e tal. Aquilo é uma narrativa. É uma narrativa. Então... É porque, família, eu posso dar um exemplo também para vocês entenderem nessa questão de narrativa e tal. Tem uma parte na Bíblia, eu sou péssimo com os números e nomes para decorar, mas tem uma parte da Bíblia que diz que, né, aliás, o Gênesis, esse eu me lembro, Gênesis fala o seguinte, não lembro os números agora, mas lembro que é em Gênesis, né? Que depois de Deus construir os céus e a terra, separar a luz das trevas e tudo, ele descansou ao 7º dia, né? Em outro trecho, bem mais na frente, eu não lembro onde diz que Deus não é homem para se cansar. Deus não se cansa. Ele é onipresente, é onipotente, é o alfa, é o ômega. Então aí a pessoa, eu já vi alguns ateus zoando isso, dizendo, olha aí, ó, a contradição bíblica. Deus se cansou, né? E depois diz que ele não se cansa. Bom, aí você tem que saber interpretar o texto. Nesse caso, sim. Por quê? Porque quando ele fala Deus descansou ao 7º dia, não quer dizer que ele estava cansado. Entendeu? É como a pessoa que está trabalhando muito. Aí você, fulano, dá um descanso aí, pô. Tá bom, chega. Entende, família? E você só vai ter esse descanso, não porque você se cansou, mas porque você quer terminar a obra que você começou. Então é o caso de Deus. Não é que ele se cansou, ficou esgotado lá no chão, com um palmo de língua para fora. Espero que tenham gostado da dramatização. Não é que ele se cansou assim como eu e você, né? Nós, seres humanos. Mas ele estava ali com aquela tarefa e ele só se daria por satisfeito quando terminasse. Então, o texto, né? Vocês sabem que eu sou um cara humilde, simples, família. Eu falo aqui da maneira mais simples, mas eu sei que muitos de vocês conseguem entender, né? E até porque se for para ver o pessoal bonitinho falando e tal, melhor ver na Globo, né? Mas é isso. Eu entendo dessa maneira. A interpretação é preciso a pessoa ter um bom senso, entender de fato o texto e todo o contexto para poder interpretar da forma correta. É por isso que eu acho válido o trabalho dos bons pastores, né? O verdadeiro pastor, a gente sabe que só é Cristo, certo? Mas vamos dizer assim, dos professores, das pessoas bem intencionadas que já estudaram e estão prontas para passarem isso para outros. Por isso que eu não fico atacando aqui a pessoa ir para a igreja. Não, você não pode ir para a igreja. Eu não penso assim. Eu acho que é muito bom, mesmo que... mas o pastor ali vai levar... Não quero saber, meu irmão, isso é problema dele, né? É ruim quando começa a explorar muito, como faz o Valdomijo, né? O Silas. Mas se a pessoa vai ali para uma congregação, se a pessoa vai orar, qual é o problema disso? Falar o nome de Deus, trocar ideia. Deus, eu acho que ele nunca quis, né? Que a gente se isole um dos outros. Ele quer ver isso mesmo, a comunidade dele, né? Tentando entendê-lo, tentando conhecê-lo,
Ele quer ver isso. Eu acredito nisso, né? Então não vejo problema. E eu acredito que os verdadeiros problemas, colocar assim, para não dizer inimigos, são outros, né? E as pessoas às vezes gastam suas forças atacando naqueles que podem até estar fazendo de alguma forma errado, mas quem somos nós para dizer se realmente está errado, né? Mas gasta o tempo atacando esses em vez de falar realmente do problema. Mas vamos continuar aqui, senão não dá tempo. A câmera está quase desligando. Vamos lá. Uma vez que eu li a narrativa, agora eu vou julgar aquilo ali. Que critério eu vou usar? O critério que o pessoal vai usar, hoje em dia, vai usar, é dizer, bom, a ciência prova que não foi assim, isso aí não é verdade, que não foi assim que o mundo aconteceu. Só que essa declaração, ela é uma declaração um pouco subjetiva. Primeiro, porque Gênesis está narrando coisas que a ciência não tem condição de averiguar. A ciência é baseada em experimentos, em fatos, hipóteses e testes, e não tem como você colocar num laboratório ou submeter às leis da verificação científica coisas que aconteceram por exemplo, Deus. A ciência não prova nem desprova. É porque o reverendo está no podcast, ele sabe que tem um público diverso aqui, né? E ele tem que medir as palavras. Inclusive, se você não for assim, você não tem chance, né? Você pode ver que ninguém está afim de falar comigo. Mas olha só, por que é que isso acontece? Deixa eu explicar para vocês. A ciência hoje, ela deixou de ser ciência há muito tempo. Ela está virando fé. Você viu as atrocidades que aconteceram agora há pouco, esse problema terrível. Não se provaram nada em laboratório, impuseram nas pessoas e ai de quem falasse contra. A ciência só pode ser ciência. O que é ciência? É quando você pega, estuda, aí você tem as provas. Provas científicas são isso, olha aqui, ó. Então, infelizmente, para muitos, a ciência, e eles não sabem disso, ela está precisando de mais fé do que as próprias religiões. É assim que está funcionando hoje, trabalhando à base da fé das pessoas, na crença das pessoas. É assim que ela está agindo. É claro que ele não vai dizer isso aqui, porque ele sabe que tem um público grande, né, e diverso, então você tem que medir as palavras. Mas a verdade é essa, a ciência faz tempo que ela não está sendo ciência, ela está se tornando, de fato, cada vez mais, né, dando inclusive as suas opiniões de acordo com seus patrões, dando seus consensos, né, já que não dá para provar, então diz que é consenso. Terrível, família, a situação. Vamos lá. Milagres, a ciência não prova nem desprova, está fora do alcance da ciência. Então, que critério eu vou usar para poder dizer que Gênesis de 1 a 3, aquela história que está sendo apresentada a mim... Só nessa questão de milagre, família. Eu tenho uma pessoa na família, eu já contei isso para vocês, ela fez uma tomografia, estava assistindo umas dores, e estava cheia de tumores. Tinha de 7 a 8 tumores, e o médico disse, olha, aí não dá para operar. Nessa parte que esses tumores nasceram, infelizmente, não tem o que fazer. É tomar a medicação para ver se eles somem. Mas é difícil. E a pessoa orou, pediu a Deus, não foi mais para o hospital. E a pessoa orou, né, pediu a Deus. Teve uma pessoa, né, que fez uma tomografia e encontrou vários tumores. E aí o médico disse, olha, a cirurgia até dá para fazer, mas ela é de alto risco. Eu fosse você, eu preferia não fazer. E aí essa pessoa... Quase por fogo. 2000 anos depois. Bom, a câmera desligou, né? Podia esperar menos de uma GoPro 10, né? Eu tive a 5, nunca fez isso, né? Desde 2014 que eu tenho GoPro, agora essas novas, um absurdo, né? Aqui no Brasil se pode vender produto defeituoso. Então eu esperei aqui, passou-se 20 minutos desde aquele trechinho, né? Mas explicando aí, eu tive uma pessoa, né, conhecida da família que estava com tumores, e esses tumores eram sérios, era perigosa, a cirurgia até dava para fazer, mas o risco era muito grande, a medicação que precisava, cara também, difícil de conseguir. A pessoa ficou triste, mas não perdeu sua fé, foi orar. Em vez de se desesperar, de se maldizer de Deus, a pessoa foi orar, pedir a Deus e que ele fizesse o que fosse melhor. E logo, meus irmãos, sem cirurgia nenhuma, esses tumores simplesmente desapareceram. Então são coisas desse tipo que acontecem sempre,
o dia todo com cristãos. Eu lembro de outra pessoa mesmo que teve um dom, ligou para um número, começou a falar com a pessoa, disse, olha, não faça isso que você está pensando em fazer. Eu sei que você está tentando fazer isso. Hoje você escolheu essa data para fazer isso, isso e isso. A pessoa ia tentar contra ela mesma. E a pessoa caiu no choro. Disse, não sei como é que você sabe isso. Você me conhece? Isso eu não falei para ninguém. Era só uma coisa que eu pensei em fazer hoje. Então é quando o Espírito Santo toca. Isso acontece, meus irmãos. Isso acontece. Você vê quando as pessoas estão sendo guiadas. Até elas mesmas não sabem. Então como é que a ciência vai explicar esse tipo de coisa? Não se explica. Simplesmente não se explica. E quem ignora, acha que tudo é charlatanismo, realmente precisa crescer e amadurecer muito. Olhar para os lados, não simplesmente seguir na sua própria visão. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ela de fato não aconteceu. Exato. Então, o texto pede para ser crido. Então, a ciência ela pode nos ajudar a entender alguns processos. Por exemplo, a questão da macroevolução e da microevolução. É uma distinçãozinha meio boba, mas ela é muito útil. Macroevolução é a ideia de que uma espécie evoluía em outras. Isso aí é básico para a teoria darwinista. A microevolução é a adaptação de indivíduos de uma mesma espécie num determinado ambiente. Então, por exemplo, os cristãos não têm dificuldade com a microevolução. Não creem que Deus criou todas as raças de cachorro que existem. Ele criou uma raça de cachorro, mas com potencial para se adaptar. Potencial para variedade. Mesma coisa a raça humana. Deus criou... Você vê isso, a gente mesmo. Pronto, eu sou moreno. Mas quando eu passo muito tempo fazendo trabalhos em ambientes fechados, eu vejo que a minha pele fica muito mais clara. Quando eu vou para o sol, fico no dia a dia, eu vejo que a minha pele fica mais escura. Isso é adaptação pura. Você pergunta, mas teve um amigo meu que se espantou. Disse, caramba, bicho, tu era um cara branco, agora tá um cara preto. Que é a minha cor natural. Então isso são adaptações, meus irmãos. São adaptações que o nosso corpo faz. Agora você dizer, porque a covardia está aí. Eles pegam, mostram aqueles bichinhos, vou botar aí para você ver, diz que você saiu evoluindo do macaco. Até aí faz sentido para muitas pessoas. Diz, é tudo parecido, andam parecido, se comportam do mesmo jeito, então pode ser que seja certo, isso aí é uma evolução. Mas eles não mostram antes desse macaquinho aí, eles não mostram. Porque antes vai para a água, vai para um bichinho lá na água. E a gente nunca viu, por exemplo, uma galinha sair voando. É esse tipo de evolução. Quanto mais você sair da água, um bicho aquático, de repente evoluir para um bicho de terra. Você não vê, você vê pequenas adaptações. Você pega lá um lobo, tem um cachorro que é bem bonito, rapaz, que eu esqueci o nome, o husky siberiano, Você pega um cachorro daquele lá na Sibéria, em países gelados, você vê que ele é bem peludão mesmo. Você traz ele aqui, amigo meu, até o Extra, um abraço para ele, tinha um, e você via que ele tinha bem menos pelos, do que ele vivendo lá. Então são adaptações. A natureza é isso. A natureza, ela se trata de adaptações. As espécies que não conseguem se adaptar, elas simplesmente ficam para trás. É essa a questão, a grande questão. Agora, nesse casal havia potencial para dar essa multiplicidade de diferentes raças, tipos que nós temos hoje. E os ambientes que ela vive. Então, essa chamada microevolução, que são variações dentro da mesma espécie, nós não temos problema nenhum. O problema é a macroevolução. O que é a macroevolução? É de uma espécie que vai para outra. Por exemplo, e Darwin nunca disse isso, O pessoal é muito injusto com Darwin. Darwin disse que o ser humano procede do macaco. Ele nunca disse isso. Ele diz que o ser humano e os macacos procedem de um ancestral comum. Comum, exatamente. Então, teria sido o primeiro, o ancestral de todos os seres vivos, que saiu se multiplicando, se diversificando, ramificando, e aí deu as diferentes espécies que nós temos aí. Mas aí, no caso, uma espécie, ela poderia evoluir o suficiente para dar origem a outra. A raça humana, o ser humano como nós temos hoje, ele teria sido resultado de milhões de anos de evolução que passou por diferentes raças, hominídeos, pré-hominídeos, inclusive tipos bem similares aos símios e assim por diante. Então isso aí a gente tem dificuldade com isso. Primeiro por falta de evidência, inclusive fóssil, que não tem evidência para isso. Enorme, gigantesca. Segundo, filosófica. Até esses ossos, meus irmãos, aquela história de que nos museus, você vai lá ver a ossada do dinossauro, tudo mentira. Infelizmente é tudo mentira.
Aquelas ossadas ali que você vê, elas foram fabricadas. Eles dizem que o original está guardado e não pode ficar exposto, até para preservação. E aí faz um esqueleto todinho ali para os trouxas ver, né? E achar que está vendo o fóssil que foi desenterrado. Mentira, né? O fóssil verdadeiro, segundo eles, está na mão deles. O que você está vendo ali é um produto fabricado pela mão humana. Aí eu pergunto, sendo dessa forma, dá para realmente levar em consideração? Deixa com você a seria difícil você comprovar isso aí filosoficamente. E terceiro, que é o nosso ponto, né? Não bate com o relato lá. Então você teria que negar, se você for seguir o que a teoria evolucionista, a leitura que ela faz do livro de Gênesis, você tinha que negar 3 capítulos, Vilela, que são fundamentais para o resto da Bíblia. Porque nesses 3 primeiros capítulos, você baseia, por exemplo, aquilo que nós cremos que é a dignidade do ser humano. Você veja a incoerência. O pessoal luta por direitos humanos, mas por que eu lutaria? Que prevaleça o mais forte. Não é essa a lei da evolução? Exato. O mais adaptado. E que sobreviva. Que os mais fracos morram, pereçam, não é? Por que eu tenho compaixão dos idosos, dos velhos, dos desvalidos, das crianças oprimidas? Dos e humildes. tudo? Por quê? Porque eu creio que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Porque em outros animais, os mais velhos vão sucumbindo, atrasam o bando, eles vão ficando para trás, são comidos pelos predadores. Não tem misericórdia. Exatamente, é a lei da natureza. A natureza não tem compaixão. Mas de onde vem a compaixão? E é isso, família, que me entristece quando eu vejo pessoas, né, desvalorizando o humano. Eu prefiro os animais. Tem muita gente ruim, a gente sabe disso. Mas você generalizar as coisas, você vê exatamente, porque essa é a lei da natureza. Eu vi os leões mesmo, né, quando eles ficam velhos, né, eles que, tipo, reinam. E depois o fim é isso. Eles são abandonados para ser devorados aí. Machucados, ficam para trás, né? E a humanidade, na maioria das pessoas de bem, né, o que você vê é o contrário. As pessoas se sacrificam, as pessoas abrem mão de ter um conforto para cuidar do seu pai, para cuidar da sua mãe, daquela pessoa mais idosa, da avó. Quantas e quantas famílias não fazem isso? Então nunca generalize a coisa não, tá certo? Somos de fato a imagem e a semelhança de Deus, né? Então vamos lá. Vem exatamente disso, que eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus que não somente me dá dignidade, mas faz com que eu tenha compaixão de outras pessoas, porque são portadoras da imagem e semelhança de Deus. Se você tira o relato da criação, você tira a base epistemológica e lógica para você exercer compaixão, misericórdia, lutar inclusive. Por que eu vou lutar pela natureza, por exemplo? Por que eu vou defender as araras? O mico-leão dourado, que se acabe, que prevaleça a raça humana, que é mais forte. Mas eu vou lutar por eles, porque eles foram criados por Deus, eles refletem a beleza de Deus, a criatividade de Deus, o grande poder de Deus. E aí eu posso multiplicar. Capítulo 3, que narra a queda do homem. É a explicação, Vilela, por que tem tanta gente... Por que nós somos ruins? Aqui, quando a gente estava conversando no começo, mesmo no começo do programa, você falou, né? Eu sou falho e tudo mais. Eu sou também. Todos nós somos, mas de onde vem isso? A gente nasce com essa falha, com o pecado. Pecado, né? A gente chama de pecado original, né? Que eu não entro nem na questão de que a gente recebe a culpa disso aí, mas eu entro nos efeitos. Tá. Qual a primeira coisa que os bebês aprendem a dizer? É meu. Né? Não. E por aí vai. A raça humana toda, não tem nenhum indivíduo que não seja marcado de alguma maneira pela inconsistência, pela falha, pelo fracasso de alcançar algum ideal que ele tem no coração e que ele não sabe de onde vem, mas ele não consegue. É impossível chegar à perfeição ao ser humano. Impossível. Mas de onde vem isso? Por quê? E o capítulo 3 do livro de Gênesis diz por quê. Porque nós fomos uma raça que foi criada por Deus para andar com Ele, para desfrutar da companhia dele, e num determinado momento nossos primeiros pais resolveram desobedecer a Deus, e como resultado eles, ao quererem ser independentes, eles se desligaram da fonte de todo bem. Esse é o problema básico da raça humana, ela está desligada de Deus. É preciso haver uma religação, e é isso que a palavra religião significa. Religar. Toda religião tem como alvo apresentar um sistema que religa a pessoa a Deus.
já parte desse pressuposto. Religião é uma coisa universal. Você vai no Polo Norte, Polo Sul... Não, e povos totalmente isolados vão criar algum Eles tipo... têm uma... Isso é muito louco. Mas de onde vem isso? Por que essa necessidade? É uma lacuna que a gente tem dentro da gente exatamente. que tem que ser preenchida por algum tipo de ligação. É uma saudade do tempo no paraíso. Tempo do paraíso, do tempo de Deus. Então recomendo, né? Procure aí, coloca aí podcast Vilela, né? E o nome vou botar aqui de novo, né? Reverendo Augusto Nicodemos, certo? Veja lá, no Vilela, entrevista completa, é um podcast grande. Vale a pena, meus irmãos, porque é isso, né? Hoje, infelizmente, a gente fica triste por isso, mas a ciência ela tá cheia de narrativas e distorções também, né? Porque desde o momento, você via, isso basta olhar a história, a quantidade de teorias que eram debatidas, que eram apresentadas antes da ciência ter dono, porque hoje ela tem dono, hoje ela virou uma indústria, né? Mas antes disso acontecer, você via que tinha sempre teorias, novas descobertas. Depois que aquelas pessoas que a gente conhece, a elite, né? Que a gente chama de donos do mundo, senhores, né? Do mundo, literalmente, quando essa turma industrializou a coisa, aí, meu irmão, ficou tudo fechado no que eles mesmos querem que nós acreditemos e formaram os tais consensos, colocaram regras que são impossíveis de profissionais autônomos conseguirem, né, debater, contra-argumentar contra eles, né? São testes, não, você tem que fazer com 10 mil pessoas, sustentar por 5 anos, impossível, né? Então ficou tudo na mão deles, e desde que isso aconteceu, acabou as teorias, acabou qualquer debate sobre qualquer coisa, a verdade é essa, né? Então não caia nessa, meu irmão, Deus está aí, né? E se você procurar, se você tiver humildade, você vai sentir a presença dele sim, meus irmãos, porque todos nós, né, fomos criados por ele, meu irmão, você já nasce vitorioso, entenda isso, né? Peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Tá aqui mais uma madrugada juntos, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja que hora for, que Deus esteja sempre com vocês. Um abraço, meus irmãos, e seguimos juntos. Fui!